Olá pessoal, eu sou a Aline e bora falar sobre Oscar e sobre o filme que está despertando a atenção e o interesse das pessoas para fora da bolha cinéfila e enchendo as salas de cinema aqui no Brasil. Eu tô falando de Pobres Criaturas, o novo filme do diretor grego Yorgos Lanthimos. O filme acabou de chegar nos cinemas brasileiros e eu acho que muita gente meio que se pergunta por que ele está indicado a 11 Oscars. Ele é o segundo filme com o maior número de indicações, atrás apenas de Oppenheimer. Ele tem 11 indicações. Dá pra ver que é um filme que está sendo olhado de uma forma bastante completa dentro da premiação. E depois de assistir esse filme não uma, mas duas vezes, eu tenho que dizer que eu concordo com todas essas indicações, sim. Talvez uma não, mas no geral o filme é esplêndido. Vamos falar um pouquinho sobre o filme, sem grandes spoilers aqui, beleza? Mas eu vou falar um pouco da história. Primeiro que se você é uma pessoa que está chegando para o cinema do Yorgos Lanthimos de primeira viagem, não conhece os trabalhos do diretor, pode ser que você ou já tenha estranhado um pouco Pobres Criaturas, ou então vai estranhar se você ainda não assistiu o filme. O Lanthimos, ele é um diretor que tem um trabalho autoral bastante peculiar. Ele gosta de trabalhar temas que estão dentro desse aspecto de estranheza, de bizarrice. Ele trabalha isso de várias maneiras. Ele trabalha com fotografia, isso, movimentos de câmera e ângulos que vão te deixar incomodado. Ele trabalha isso com a trilha sonora, que também vai te deixando às vezes meio angustiado, mesmo que não esteja necessariamente acontecendo alguma coisa, mas ele vai trabalhar esse sentimento em você. E claro, as temáticas e os personagens também são estranhos, as situações são um pouco bizarras. Então o cinema do Lanthimos mais ou menos vai por esse caminho. Ele gosta de trabalhar esses aspectos da estranheza. Não é diferente aqui em Pobres Criaturas, principalmente na segunda sessão que eu fui ver o filme. Na primeira eu tava com muitos jornalistas, muita gente do cinema, que eu acho que não se espantou tanto assim, mas na segunda sessão, que eu acho que tava um público mais cru, as pessoas soltavam bastante interjeições no cinema, tipo, meu Deus, que loucura. Pra mim, que já conheço um pouco da filmografia dele, eu acho que Pobres Criaturas é até um pouco mais pop do que os filmes anteriores. Eu acho que o fato da gente criar uma empatia muito grande com a personagem principal, que é a personagem da Emma Stone, faz com que a gente se aventure para esse universo que é um pouco estranho, é um pouco bizarro, sim, mas de uma forma um pouco mais intensa, o que eu gostei. Geralmente os filmes anteriores do Lanthimos, eles são mais frios, os personagens são menos envolventes, e aqui a gente meio que cai de cabeça nessa história e tem que engolir as bizarrices e as estranhezas por amor à Bella. E eu não tô reclamando de estranheza não, porque essas coisas eu até gosto e gosto bastante. Como fã de David Lynch, eu sou a favor do ambiente estranho dentro do cinema. Inclusive, esse tom estranho funciona muito bem dentro da premissa que é trazida aqui em Pobres Criaturas. Afinal, a gente tem uma reimaginação da história do Frankenstein. A Bella é uma mulher que é trazida de volta à vida por um cientista brilhante, mas que não tem muito, ele não é muito regido ali pela moral, ele é regido pela ciência, pelas noções de ciência e somente por elas. E temos aí então o nosso monstro de Frankenstein, é a Bella, e é isso, mais ou menos. A Bella não deixa de ser uma representação do Frankenstein, mas eu acho interessante que em Pobres Criaturas a gente tem o próprio Godwin, que é o cientista, o Godwin Baxter, também representando alguns elementos do monstro. Ele em si, fisicamente, parece muito mais com a criatura descrita no romance da Mary Shelley do que a Bella, que tem um corpo bonito, ainda que uma mente inicialmente muito infantil e atrasada em relação ao desenvolvimento do corpo dela, que óbvio já era adulto quando ele fez tudo aquilo ali na cabeça dela, trouxe ela de volta à vida. A Bella, que chama o Godwin de God, né, que é o apelido, né, o diminutivo do nome dele, Godwin, mas também uma referência a God, a Deus, em inglês. Ela é criada ali como filha do Godwin, mas uma filha prisioneira. Ela não tem liberdade nenhuma de sair
da casa onde ela foi criada. Inicialmente, o cérebro da Bella é bastante infantil, ela ainda tem problemas para se locomover também, coordenação motora, mas ela vai se desenvolvendo muito rápido. E ao mesmo tempo que ela se desenvolve, desenvolve-se dentro dela uma vontade de liberdade, uma vontade de conhecer o mundo, de conhecer outras coisas, ter outras experiências. E eventualmente a Bella vai conseguir sair sim daquela prisão e conhecer um pouco mais do mundo. Mas é muito interessante como o filme vai mostrando isso pra gente com o design de produção, a fotografia, os figurinos da Bella e a própria direção ali, movimentos de câmera, os estilos de lente que o Lanthimos usa para mostrar pra gente aquele mundo da Bella, como as coisas vão se transformando na história. Logo ali no começo, enquanto a Bella ainda tá enclausurada na casa do cientista, a gente tem essa câmera muito fechada, ele usa bastante a olho de peixe, com a borda assim bastante escura, então dando aquela sensação de claustrofobia mesmo, que você está fechado naquele lugar. Também vários cenários de fundo bastante desfocados, porque a Bella ela não tem uma visão para além daquele local. E claro, uma primeira parte do filme é toda em preto e branco, não tem vida, não tem cor na vida da Bella. Mas em determinado momento existe uma mudança bem drástica na perspectiva dela e a gente vê uma coisa louca acontecer, que é uma explosão de cores. De repente, não só cores entram na projeção, mas cores muito vívidas, muito vibrantes, muito saturadas, tons muito chamativos. Quer dizer, a gente tá vendo a vida da Bella explodir de sensações, de prazeres. E conforme o filme vai avançando e a Bella vai descobrindo não só prazeres, mas também horrores do mundo, das pessoas, da vida para além dos muros que a aprisionavam, sim, tinham coisas muito maravilhosas, existem coisas muito maravilhosas no mundo, existem coisas muito terríveis também que a Bella vai descobrindo. Essas cores super coloridas e brilhantes, elas também vão perdendo toda essa saturação, vão ficando cores mais pálidas, cores mais sombrias, mas é legal perceber que as cores nunca mais somem. Lá no começo a gente tinha o preto e branco por conta dessa visão muito limitada que a Bella tinha do mundo, e mesmo depois de descobrir coisas horríveis, de vivenciar coisas muito ruins, mesmo assim a vida da Bella nunca mais perde a cor. Um outro elemento visual que acaba mostrando a mudança da Bella ao longo de todo o processo de Pobres Criaturas é o figurino. A Bella usa muitos shorts no começo, até quando ela vai sair, ela começa a sair lá nas cidades europeias, ela ainda usa bastante shorts, que são roupas que não seriam roupas usadas naquele momento, mas o filme ele brinca com isso. Quando a Bella começa a usar saias, ela usa umas saias transparentes que mostram um pouco o short por baixo e as pernas dela, ou então quando ela começa a usar saias que realmente tampam toda a perna, ela tá usando umas blusas que mostram os braços. Ela só começa a ficar realmente mais coberta a partir do momento em que ela vai entendendo melhor como funcionam as regras sociais e vai se moldando a partir delas. Eu ia falar limitando, mas eu acho que o filme ele mostra que ela vai encontrando um caminho. Pobres Criaturas é essa grande fantasia fabulesca, né? Ela tem esse tom de fábula. Ela se estabelece em uma Europa do século XIX, mais ou menos, mas a gente vê vários elementos ali que a gente entende, não é exatamente a Europa do século XIX. Em Lisboa, por exemplo, a gente nunca teve e nem temos bondinhos que são puxados pelos cabos no céu. Ou Alexandria também não é uma cidade que podia ser visitada no século XIX. Então eu acho que esses elementos também vão colocando bem na mesa que é uma história de fantasia. Caso as pessoas ainda tivessem dúvida também, porque também não dá pra ficar fazendo experimentos juntando um cachorro com uma galinha. Eu vi pessoas levando muito a sério algumas discussões do filme, trazendo discussões bastante moralistas para dentro de Pobres Criaturas, que eu acho que não são cabíveis. O filme, obviamente, ele trata de bastante
temas interessantes dentro de um universo fantástico que a gente não vai ficar colocando a moral de 2024 do nosso dia a dia para dentro da história. É uma fantasia, ponto. Vamos encarar fantasias um pouco mais como fantasias. E é uma fantasia sombria também, né? Então, ela traz elementos que não vão ser confortáveis. Nessa que a Bella tá descobrindo o mundo, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela não vai mais aceitar para ela, tem a questão muito importante dentro de Pobres Criaturas, que é a sexualidade. E a libertação sexual da Bella é um ponto muito importante para essa história. Eu acho que o filme, ele tem sim cenas de sexo, tem cenas de nudez, mas ele nunca objetifica a personagem, a atriz em cena. Eu acho que nenhum personagem é objetificado, a gente não tem essa câmera que passeia pela corpo da personagem para tentar causar algum tipo de prazer no espectador. Pelo contrário, a gente está sentindo o prazer da personagem, que muitas vezes está focado no rosto dela, na expressão dela, ou seja, no que ela está sentindo, está absorvendo, está aprendendo. E eu acho interessante que o sexo é usado tanto como ferramenta de emancipação para Bella. Ela consegue tomar um pouco as rédeas da vida dela a partir do sexo, só que o sexo também é usado para tentar controlar a Bella, para questionar a Bella a partir do momento que ele já não serve aos interesses de quem está do lado dela e desqualificar a personagem. Enquanto essa liberdade sexual atende os interesses masculinos ali de quem tá junto com a Bella, legal, bacana ela ser toda liberta dessa forma. Mas a partir do momento que ela quer usar isso para atender os seus próprios interesses, daí já não pode. Daí todas as declarações de amor, de afeto, elas começam a ganhar um outro tom. Inclusive, ela começa a ser chamada de monstro, de destruidora, e várias outras características aí que poderiam estar muito ligadas à criatura de Frankenstein, mas elas são associadas a uma mulher que está tentando se libertar. Como a Bella ela não tem filtros, né? No começo ela tem essa mentalidade um pouco mais infantil, e mesmo depois que ela tá bem mais desenvolta, ela ainda não tem muito filtro social, porque ela não conviveu muito em sociedade e ela não tem essa polidez, né? O que você pode, não pode falar em público para as pessoas. Então a personagem acaba fazendo comentários muito sagazes e inteligentes, ainda que bastante engraçados, que estão questionando realmente as normas vigentes. Eu acho que é daí que saem alguns dos momentos mais engraçados realmente do filme. A Emma Stone tem um timing cômico muito bom. O Yorgos Lanthimos já trabalha a comicidade nos seus filmes, mas eu acho que aqui ele realmente alcançou um apuro muito bom. Eu acho que é um filme mais engraçado do Yorgos Lanthimos para mim. Pobres Criaturas é uma jornada emocionante, intensa e divertida de autoconhecimento feminino. Apesar de ser um filme dirigido e roteirizado por homens, que é adaptado de um livro escrito por um homem, eu acho que teve uma sensibilidade tremenda aqui para retratar esse aspecto tão bonito do universo feminino, da pessoa que está buscando se libertar dessas amarras que são impostas para ela. É bom lembrar que a Emma Stone é produtora do filme, então ela com certeza teve bastante voz durante esse processo. Emma Stone, que eu acabei nem falando aqui nessa crítica, ela está brilhante, ela interpreta muitas fases diferentes da Bella com uma doçura, uma força, uma comicidade, né? Ela é muito, muito engraçada. Portanto, apesar de a gente ter esse filme que é estranho, excêntrico, bizarro, ele também é um filme bastante apaixonante. A gente termina essa história completamente envolvida pela história da Bella. É isso, me digam nos comentários o que vocês acharam de Pobres Criaturas. Vai sair vídeo em breve sobre todos os outros filmes indicados à categoria de melhor filme no Oscar. Até mais, tchau, tchau!